Vamos falar aqui agora da vitória do Sampaio Corrêa por 1-0 sobre o Bahia. Teve pênalti perdido, né, pro Bahia. O gol foi de... Cadê? Deixa eu ver quem foi. Vinícius Alves. Sampaio Corrêa venceu por 1-0. E aí, Pedro? SAF, reset, mais alguns traumas, né? Como parece que não mudaram, né? O Sampaio parece que é o calo aí no pé do Bahia. Mas aí eu queria que você analisasse o jogo, essa derrota. O Bahia estreou com derrota, pênalti perdido, não começa bem. Mas teve alguma coisa de positivo para esse jogo do Bahia. Eu vi alguns comentários no Twitter dizendo que o Bahia perdeu alguma chance, teve esse pênalti também. Mas qual a sua análise aí desse jogo, da estreia do Bahia na Copa do Nordeste? Teve sim, Cláudia. Teve alguns pontos positivos, eu vou citar isso mais pra frente. Mas primeiro eu queria falar um pouco desse trauma, né? São nada mais nada menos que 60 anos sem ganhar do Sampaio Corrêa lá no Maranhão. Tipo, é um tabu que vem ficando cada vez mais pesado nos últimos anos, né? Embora sejam 60 anos, a gente não teve uma quantidade enorme assim de confrontos, né? Foram 6 jogos, 7 agora a partir de hoje, né? Com 4 derrotas e 3 empates, mas de 2015 para cá os confrontos acabaram ficando mais frequentes, né? Então dá a sensação que poderiam haver mais jogos nesse período longo, mas são 60 anos de qualquer forma sem ganhar do Sampaio lá e 49 anos sem marcar um gol. O Bahia não marca um gol contra o Sampaio Corrêa desde 1974, Brasileirão de 74. Alberto Leguelé, pra você ter ideia, tipo, um jogador antigo, assim, do Bahia, que eu não vi jogar, muita gente não viu jogar, embora a gente ouça falar, Douglas e Alberto Leguelé fizeram os gols nesse jogo. Então, são 6 jogos de lá para cá, sem sequer balançar as redes, lá no Maranhão. Então, é um tabu de fato que qualquer jogo, sempre tem Bahia e Sampaio Corrêa, seja aqui na Fonte Nova ou seja lá no Maranhão. A torcida do Bahia se lembra desse trauma, tem Copa do Nordeste recente, né? A derrota na final. Ô Então, o Pedro, Sampaio Corrêa é um daqueles adversários que torcedor do Bahia treme. só lembrando que ontem a galera da live, né? Quando a gente foi fazer a aposta no Bet, aí fizeram, né? Não sei o que Bahia. Eu falei, peraí, pô, tem que respeitar aí, porque é o Sampaio do outro lado, entendeu? E eu dei a letra, né? Eu não sabia desse retrospecto, entendeu? Porque se eu soubesse, eu falei, galera, é empate ou é o Sampaio. Não tem como ser Bahia amanhã, não. Não, se eu estivesse aqui, eu não ia deixar vocês apostarem, não. É. Bahia e Sampaio, esqueça. Pode fugir dessa aposta aí que. Aliás, pode apostar no Sampaio, sem medo. Porque o negócio é complicado, velho. Mas, assim, falando já do jogo em si, existem alguns pontos positivos, sim. O Bahia fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo, ele, no iniciozinho, ele até começou um tanto lento, com muitas faltas ali dos dois lados, erros de passe. Mas já ali, a partir dos 10, 11 minutos, o Bahia começou a dominar e criou muitas chances. Eu diria até que o principal ponto positivo desse jogo não foi nem a criação de diversas oportunidades, mas foi você ver um Bahia jogando fora de casa e conseguindo ser propositivo, conseguindo ser superior ao adversário, que era algo que o torcedor do Bahia cobrava muito, não só no ano passado, como nos últimos, sei lá, nos últimos 5 ou mais anos. Então, hoje a gente viu um Bahia que propôs, claro que ainda em início de temporada, né, mas foi um primeiro tempo muito positivo do Bahia. O Bahia, a partir dos 11 minutos, começou a enumerar chances perdidas. A primeira chance foi com o Everaldo, um lance até que o juiz marcou falta, para mim nem foi, mas de qualquer forma, o Everaldo acabou desperdiçando a oportunidade. Depois, já no minuto seguinte, um lançamento de Raul Gustavo para Chaves, que entrou bem, inclusive, como titular hoje. Ele bateu cruzado, um chute que levou o perigo também. Aí aos 14, de novo, com o Biel e a defesa do goleiro. Aí aos 15, quase o Bahia chega também. Quase o Bahia abre o placar também com o Raul Gustavo, uma cobrança de escanteio. E não demorou muito para que a principal chance do jogo aparecesse, né? Aos 18 minutos, o Bahia pressionando muito ali, acabou sofrendo um pênalti com o Chaves, que, mais uma vez, repito, foi talvez uma das principais peças do Bahia no primeiro tempo. Ele sofreu pênalti. E aí, meu irmão, quando tem um adversário do outro lado que parece que tem um negócio que impede que a bola entre, alguma mística ali,
Sobrenatural. Mugni, que não tinha perdido pênalti ainda, desde que chegou ao Bahia, e vinha sendo o principal cobrador do Bahia no ano passado. Acabou desperdiçando, meio que telegrafou ali, que ia bater no canto esquerdo, e Luiz Daniel acabou indo bem, fez a defesa. O Bahia ainda teve a chance no rebote com o Biel, uma grande chance, inclusive, o goleiro caído ainda e tal, mas ele acabou batendo para fora. Mas a impressão, mesmo com o pênalti perdido, a impressão que dava, a impressão que o torcedor do Bahia tinha é que o gol ele poderia sair a qualquer momento. Depois do pênalti, o Bahia até que ficou algum tempo sem tantos lances de perigo, mas não era ameaçado. Uns 5 minutos depois, 6 minutos depois, já voltou a criar situações de gol. Teve chance com o Kaique depois do pênalti, ele começou meio apagado, mas depois do pênalti ele acabou aparecendo mais também, criou boas chances. Teve um lance que ele chegou atrasado na bola e por pouco não seria gol. Depois ele deu um toque também para Everaldo, que desperdiçou. Everaldo, inclusive, mais uma partida bem mais ou menos, bem ruim, para falar a verdade. E o Sampaio, no primeiro tempo, ele praticamente não ameaçou o Bahia. Em momento algum. Eu estava até olhando aqui os números do jogo, e só no primeiro tempo o Bahia finalizou 14 vezes ao gol, e o Sampaio finalizou 2. Uma dessas foi uma finalização errada e a outra foi o gol. O gol, ele saiu já no finalzinho assim do primeiro tempo, né, aos 43, e foi um lance de extrema infelicidade assim de Marcos Felipe. Marcos Felipe ele é um goleiro que ele gosta muito assim de jogar com os pés, né? E acaba correndo risco em alguns momentos. Nesse próprio jogo contra o Sampaio Corrêa, um pouco antes do gol, ele já havia titubeado num domínio de bola ruim, por pouco não se complica e ia ser um gol muito bizarro. E nesse lance do gol, o Raul Gustavo ele recua, até um recuo assim perigoso, mas não é um recuo diferente do que o Bahia vinha fazendo em outras situações. Por isso que eu acho que Raul Gustavo não teve culpa nenhuma no lance. Mas também Vinícius Alves tem o mérito dele, pressionou. Marcos Felipe ele tenta dominar, tenta meio que dar um drible ali em Vinícius Alves, mas era para ter dado um chutão. E aí Vinícius acaba fazendo o gol e abrindo o placar no primeiro tempo, assim, que foi completamente dominado pelo Bahia. Então, se esse jogo fosse aqui na Fonte Nova, eu tenho certeza que o Bahia iria sair até aplaudido de campo, porque o Bahia foi muito superior ao Sampaio Corrêa. Muito superior. E esse lance acabou sendo o único lance de perigo do Sampaio Corrêa no primeiro tempo. Na verdade, o Sampaio, logo no iniciozinho, quando o jogo ainda estava meio truncado ali, o Sampaio teve 2 chances assim, de bola parada, mas que nem soube aproveitar, não foram chances assim que levaram perigo. A única chance real, de fato, assim, do Sampaio no primeiro tempo foi essa, do gol, essa infelicidade de Marcos Felipe. E o Bahia acabou indo para o intervalo com essa derrota. No segundo tempo, o Bahia já teve um pouco mais de dificuldade de criação. O Bahia continuou tendo a posse de bola, mas o Sampaio fez algumas modificações ali, conseguiu povoar um pouquinho mais o meio de campo, conseguiu desacelerar um pouco a partida e fez muita cera também. No segundo tempo, o Sampaio partiu para a cera. Não estou criticando, não. Tá certo, tá certíssimo, inclusive, de ter feito cera. Faz parte do futebol hoje em dia. É ruim, é chato, mas faz parte. E o Bahia teve muita dificuldade. Muita não, mas teve muito mais dificuldade do que no primeiro tempo para criar situações de gol. Embora tenha conseguido em algumas oportunidades. Teve chance com o Acevedo, teve chance com o Biel de cabeça, teve uma grande chance com o Goulart, uma bola que foi falta, e Biel tocou para Goulart. Estou até na dúvida agora se foi Biel ou se foi Daniel. Mas a bola acabou que foi um pouquinho atrás do pé de Goulart, estava embaixo da trave e acabou não aproveitando. Então o Bahia teve algumas chances, mas sem o mesmo volume de chances criadas que teve no primeiro tempo. E o Sampaio Corrêa conseguiu ameaçar mais também. Acho que a principal chance de gol no segundo tempo, sem dúvida nenhuma, foi do Sampaio, uma jogada de Pimentinha. Pimentinha, ele hoje no primeiro tempo, ele foi praticamente anulado assim, por Raul Gustavo. Vou até citar isso quando for falar dos destaques. Mas talvez na única oportunidade assim que ele conseguiu passar, única não, depois ele acabou conseguindo criar algumas outras situações também.
mas em uma das situações ele por pouco o Sampaio não chegava ao segundo gol e aí mataria o jogo, né? Depois, no finalzinho, aos 49, o Sampaio teve também uma chance na trave com o Vinícius. Mas, no geral, assim, eu acho que dá para dizer que existem pontos positivos. O principal deles, a imposição, jogando fora de casa. As chances criadas também. Mas, de negativo, o Bahia leva principalmente o resultado e também uma baixa eficiência ali no ataque. Everaldo, mais uma vez, uma partida questionável. O quarto jogo dele no Bahia, e mais uma vez ele não consegue se firmar. O Bahia terminou o jogo ainda reclamando, até de forma assintosa, da arbitragem. Não que tenha havido assim, um lance capital, mas houveram alguns erros da arbitragem durante a partida. E também a questão dos acréscimos. Ele tinha dado 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo, que não foi um primeiro tempo assim tão com tantas paralisações. E aí, no segundo tempo, que o Sampaio Corrêa fez muita cera, muitos jogadores caindo o tempo todo, ele deu os mesmos 5 minutos. E aí, isso gerou um pouco de irritação também por parte do Bahia, mas sem que tivesse ocorrido assim, um lance capital para tanta reclamação. Então, assim, fica pelo menos o lado positivo que o grupo também não pontuou, como a gente falou lá no início, né? Só o Náutico pontuou. Mas a primeira derrota desse novo Bahia agora em 2023. Ô, Pedro, mas pela tua análise, ao menos deixa ainda boas perspectivas, né? Preocupação, obviamente, pelo resultado e essa falta de eficiência, né, no ataque, mas acho que dá uma continuidade um pouco da ideia que já estava mostrando no Campeonato Baiano também, né? Sem dúvida, Cláudio. Eu estava acompanhando a análise de vocês no Ceará, onde vocês falavam que o resultado trazia uma preocupação, né, do torcedor do Ceará. Nesse jogo, especificamente, claro que tem esses pontos que você ressaltou agora da baixa eficiência, também o resultado em si, principalmente, mas não é algo que deixa o torcedor do Bahia, assim, tão preocupado ainda para o decorrer do Campeonato Baiano, da Copa do Nordeste. Claro que daqui até o Brasileiro ainda tem muita coisa que precisa ser feita. Mas para início de temporada não chega a ser um jogo em que o torcedor do Bahia fale assim, pô, realmente precisa mudar para ontem. Vai agora entra uma semana decisiva, né? Uma semana de Bavi. Embora ainda tenha um jogo no meio de semana também pelo Campeonato Baiano, mas no final de semana tem Bavi e a cidade já está falando no Bavi, né? Obviamente. O jogo contra o Jacobinense ele fica em segundo plano. Muita discussão, né, já nas redes sociais sobre se vai ser torcida única, se não vai. E naquele clima de semana já se esquentando para o clássico. Mas eu não acho que o jogo de hoje deixa o torcedor do Bahia com uma pulga muito grande atrás da orelha, não. Claro que a gente fica triste pelo resultado, mas o fato do Bahia ter conseguido se impor no primeiro tempo, acho que dá uma tranquilizada. Assim, eu acho que se o futebol fosse justo, né? Claro que não existe justiça no futebol. E se ele fosse justo o tempo todo, seria até chato. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, o Bahia jogou mais do que o Sampaio Corrêa. Então, pela justiça, entre aspas, assim, o Bahia venceria o jogo. Mas claro que o que vale é a bola na rede, né? E aí o Sampaio foi mais competente, soube fazer o gol e saiu vencedor também de forma merecida, porque, enfim, fez o gol e o Bahia não aproveitou. Mas o Bahia jogou melhor que o Sampaio. Eu tenho uma pergunta para ti, Pedro. Assim, eu acho que esse cenário aí que você mencionou, o Bahia vai ser analisado muito dessa maneira de um clube, né? Porque assim, hoje a primeira derrota, obviamente, já começou muitas piadas, né? Ah, o City perdeu e tal. E eu queria saber muito dessa sua análise, assim, da postura que foi o Sampaio, que eu acho que pode ser algo de maneira mais recorrente, né? Que é equipes praticamente sem nem ter o interesse de atacar o Bahia, quase como se fosse para se defender, para ter um momento de mais, enfim, esperar um erro do Bahia, como foi esse caso, né, do gol do Sampaio. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva desse tipo de jogo. Se o Bahia já tinha enfrentado isso no Campeonato Baiano e o Sampaio, por exemplo, chegou a ter mostrar um certo empecilho ou de fato foi mais incompetência do Bahia para, das possibilidades que teve, não balançar as redes.
Eu acho que dessa vez foi mais incompetência do Bahia na finalização, Thiago. O jogo contra o Atlético de Alagoinhas, pelo Campeonato Baiano, eu acho que o Bahia enfrentou uma dificuldade maior. Eu acho que o Atlético de Alagoinhas ele foi mais competente assim, em parar o Bahia do que o Sampaio. Embora o Sampaio no segundo tempo tenha conseguido também anular um pouquinho mais o Bahia. Não anulou completamente, mas foi melhor. O segundo tempo o Sampaio foi muito superior em relação ao primeiro tempo. O Sampaio, muito por conta das modificações que foram feitas. Mas eu acho que esse cenário vai ser algo muito recorrente nesse primeiro trimestre, né? Bahia, certamente, a maioria das equipes que o Bahia vai enfrentar vão ser equipes que vão ficar ali mais na defensiva. Certamente o próprio Bavi vai ser assim. E eu acho que o grande teste, assim, pensando já no Campeonato Brasileiro, vai ser de fato Fortaleza, daqui a 2 rodadas na Copa do Nordeste, né? A Copa do Nordeste está um pouco mais espaçada. E aí sim o Bahia vai ter um cenário um pouco mais diferente. Tá para que dia, hein? Tá para... Tá? Não tenho certeza agora. Dia 14 de fevereiro, uma semana 14 de antes fevereiro. Tem um tempinho ainda, né? Tá bem espaçada a Copa do Nordeste. Primeira Mas eu acho estadual que o Bahia... Exato, o Bahia não vai ter esse teste no Bavi. O Vitória vive um momento mais complicado e eu acredito no Vitória jogando ali bem fechadinho contra o Bahia. De fato, o grande teste do Bahia vai ser esse jogo contra o Fortaleza. E assim, pensando no decorrer do ano, é até bom que o Bahia tenha testes como esse, né? Porque vai ser isso que o Bahia vai enfrentar na Série A. E aí, Pedro, queria que tu entrasse aí nas análises individuais positivas e negativas do Bahia. Bom, eu acho que para escolher o pódio do mal, né? O pódio negativo tá bem tranquilo hoje. Porque 2 jogadores foram, diria que decisivos. E a minha dificuldade vai ser escolher entre eles, assim. Porque Mugni, além de ter perdido o pênalti, fez uma partida bem ruim. Errou muito hoje, Mugni. E Marcos Felipe foi decisivo no lance crucial. Ele errou de forma muito bizonha, eu diria. No lance do gol, já havia errado antes também. Um lance quase que ele se complica também com os pés. Além desses dois, eu coloco Everaldo, como eu falei também durante a análise, mais um jogo bem ruim. Aliás, essa semana, o torcedor do Bahia discutiu muito essa questão de Everaldo, né, por conta do anúncio de Gilberto lá no Cruzeiro. E eu acho até que de forma justa, o torcedor do Bahia ele se pergunta, né, pô, Gilberto, um cara que o Bahia poderia trazer. Eu diria até que com alguma facilidade. Gilberto é um cara super identificado com o Bahia. E que, ao meu ver, assim, é um cara que tem uma carreira muito mais consolidada e uma qualidade muito maior, assim, do que Everaldo. E aí eu até entendo, assim, o fato do City ele não querer trazer ninguém que já tenha passado pelo Bahia, que é preciso, enfim, mudar os rumos, é preciso fazer tudo diferente, eu até concordo com isso, mas eu acho que não precisa ser tudo, assim, tipo... Fica meio contraditório, assim, fica meio contraditório quando você continua com o Goulart, por exemplo, né? Não faz... Lá foi um cara cuja renovação foi bem questionada. Pois é. E quando você compara também a contratação de Everaldo por dentro e trazer de Gilberto, eu acho que essa irritação do torcedor do Bahia assim, é bem justa. Eu compartilho assim, dessa irritação. Mas enfim, o fato é que Everaldo vai para mais um jogo ruim dos 4 que ele fez. Claro que ainda pode se encaixar, ainda pode melhorar e tal, mas o início de Everaldo não me agrada. Eu acho que é uma posição que o Bahia vai ter que se mexer. Porque só tem Everaldo. Ele é o pior até agora dos jogos até aqui do Bahia na soma das contratações. Talvez. Sim. Eu acho que na soma, sim. Né? Eu não coloco ele como pior. Na verdade, ele só tá aqui porque tem que escolher 3 ali. Tipo, não, eu sei, eu tô falando mais no geral até agora. Dos jogos da temporada, mas no geral, decepcionou. Sim, para mim, sem dúvida. Não só dos que chegaram, mas também comparando com os que já estavam aqui. Ele, para mim, é o pior. Ele participou dos 4, né? Tem alguns jogadores que estão entrando agora e tal. E ele participou dos 4. Então, sem dúvida nenhuma, na temporada até agora, é o pior. Repito, ainda pode se encontrar todos para isso, mas é uma contratação que não me agradou lá atrás, quando foi feita. E vem se confirmando, pelo menos nesses 4 jogos. Eu acho que é uma precipitação dizer que não deu certo. Tipo, tá muito cedo ainda. A temporada tá bem no início.
Mas o início de Everaldo não agrada. E pensando aí no pódio do bem, gostei da partida de Biel, mais uma vez. E aí, repetindo sua pergunta, Minhoca, mas pro lado positivo agora, talvez das contratações de todo o elenco, na verdade, se você somar ali os 4 jogos, para mim, Biel que tem mais se destacado. Outros jogadores também foram bem hoje. Acho que o próprio Azevedo foi bem, apesar de ter cansado depois. Raul Gustavo fez um primeiro tempo, assim, sensacional. Pimentinha teve muita dificuldade de passar por ele e muitas vezes Pimentinha ficou no mano a mano com o Raul Gustavo porque Chaves subia muito e Raul Gustavo ganhou assim quase todas. Aliás, é um outro cara que vem muito bem também na temporada, junto com o Canu, a dupla de zaga tem ido bem assim, considerando os 4 jogos. Eu não vou nem escolher o melhor assim. Não, Biel foi o melhor assim. Biel foi o melhor hoje. Mas o pódio do mal assim tava mais fácil de ser escolhido. Então eu vou botar Biel como o melhor. E eu acabei não escolhendo, né, entre Mugni e Marcos Felipe no pior, mas embora o Mugni tenha feito a partida muito ruim, mas o vacilo no gol eu acho que foi mais escancarado, então eu vou ficar com o Marcos Felipe.